E aí eu quero passar mais algumas recomendações. Depois eu separei uns vídeos aí para você, acho que vai ser legal, tá? E vou mostrar algumas ferramentas que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar nos temas que a gente vai discutir hoje. Um dos temas é a mudança de decúbito, o outro tema é a transferência. Tá? Daqui a pouco você vai entender o que significa transferência, acho que você vai gostar bastante. Provavelmente você vai lidar com isso também na sua atuação enquanto cuidadora. Bom, mais um ponto importante, que eu sempre falo, parece algo repetitivo, mas é a nossa missão. Você vai ver que isso vai, com certeza, facilitar a sua vida. Então, não espere que a úlcera por pressão aconteça. Não dá tempo. Nós precisamos ser mais proativos nesse sentido, tá? Então, você não pode esperar desenvolver. Você tem que ser mais rápido do que a úlcera. E como é que eu faço isso, professor? Trabalhando com prevenção, observando alguns pontos que a gente vai discutir. Eu vou passar para você algumas dicas aqui, acho que de alguma forma vão ajudar você. Então, fica atento aí, tá bom? Então, não olhem as consequências somente de um ponto de vista, né, de uma ótica física. As consequências de uma úlcera por pressão ultrapassam a dimensão física. Eu não quando eu falo em úlcera por pressão, eu não me refiro somente a uma lesão, a um machucado, não é isso. Fisicamente pode até ser, tá? Mas, de alguma forma, isso vai comprometer também o emocional do meu paciente. Vai comprometer. Vai ficar mais irritado? Talvez vai até perder a esperança, porque muitas vezes a úlcera por pressão, obviamente, né, ninguém nasce sabendo o que é uma úlcera por pressão. O paciente não sabe o que é, de repente começa a abrir uma lesão no corpo dele, pode achar nossa, estou perto da morte, já é ferida da morte. Vejam, meu corpo já está dando sinais que eu vou morrer. E aí isso traz uma consequência, um efeito negativo para esse paciente, emocionalmente falando. Ele se entrega mais, ou realmente parece que em breve eu vou morrer, porque já tem feridas saindo pelo meu corpo, que são feridas da morte. Não são feridas da morte. São resultados ou frutos de um mau cuidado prestado, ou de um cuidado que precisa ser melhorado, né? Ok? Então, não vamos esperar a úlcera acontecer. Não temos tempo para isso. Precisamos ser mais ágeis, tá? Então, uma dica importante. Você não é enfermeira, você não é um dermatologista, não é. Significa o quê, professor? Significa que precisamos pedir ajuda. Recorrer a um profissional que tenha mais domínio naquele assunto do que a gente não é algo vergonhoso. Na verdade, é algo até admirável, tá? Então, significa que você entende que em determinadas situações outras pessoas conseguem ajudar mais o seu paciente de alguma forma do que você. Então, você vai ajudar? Vai. Vai auxiliar? Com toda certeza. Não vai abandonar seu paciente. Entretanto, talvez, dependendo da situação, o enfermeiro vai poder trazer um conhecimento novo, realizar um procedimento novo que você não pode fazer, ou que você nem sabia que podia ser feito. Então, um exemplo, vou falar aqui, você fala, professor, mas isso é muito abstrato, né? Assim, eu não estou entendendo. O que o enfermeiro pode fazer que eu não posso? Eu, cuidadora, não posso. Vou falar para você. Essa úlcera por pressão, por exemplo, no estágio 4, lembra que eu falei que você tem uma necrose, a morte do tecido? Gente, literalmente, aquela região morre. Se morre, o que você tem que fazer? Ou o que precisa ser feito? Essa parte, essa região, precisa ser retirada. Então, o que o enfermeiro faz? Corta. Então, ele vem realizando o procedimento e vai retirando essa carne
entre aspas, morta, tá? Que é necrosada, né? Então, o enfermeiro, por exemplo, ou o médico, mas vou citar o enfermeiro, e só ele, eu não me refiro à técnica de enfermagem. Falo de enfermeiro de fato, né? As pessoas chamam de enfermeiro padrão. O enfermeiro que fez faculdade. Só esse cara e o médico têm um domínio para esse tipo de situação. Você consegue entender que não é algo simples? Não, mas eu vi o enfermeiro fazendo, professor, eu acho que eu consigo sim, sabe? É pegar aqui, você pode causar uma hemorragia no paciente. E aí? Você vai saber lidar com a hemorragia? Você vai realizar um procedimento que não é permitido que o cuidador faça, realize, porque é algo invasivo. Você vai invadir o corpo do paciente, o cuidador não pode fazer. Percebem? Tudo que invade você não pode fazer, a não ser aplicar insulina. Né? Eu acho que aí até mesmo o paciente consegue fazer sozinho. Mas, caso contrário, nada que vá perfurar, cortar, introduzir algo no paciente, você não pode fazer. Percebe? Então, nesse caso aqui, vamos só fechar, né? Para úlcera por pressão, esquece. Você, por exemplo, não pode retirar um tecido necrosado, uma região que foi morta. É o enfermeiro que tem domínio para fazer isso. Então, peça ajuda, notifique outros profissionais, levante a mão, recorra a quem tem mais condições de ajudar você. Tá bom? E essa pessoa vai orientar, vai falar, olha, o Daisy, faça isso, isso, isso. Provavelmente vai melhorar. Você acata, né? Você executa, segue as orientações dadas por esse profissional, você vai ver que a melhora tende a ser significativa. Bom, então, recorra ao profissional. Às vezes, ele vai fazer um procedimento que você não pode fazer, ou ele vai orientar você. E essas orientações também são fundamentais, tá? Então, por quê? Normalmente, esses profissionais lidam com isso mais no seu dia a dia, então tem muito mais experiência. Muito mais. Então, pegam desde crianças com úlcera por pressão, a adolescentes, jovens, idosos, enfim, têm muito mais experiência e conseguem e têm mais ferramentas. Eu vou usar a palavra artimanhas, mas não no sentido negativo, tá? Tem estratégias, artimanhas para poder lidar com essa situação, tá? Então, muita atenção, peçam ajuda. Então, poder falar o que fazer, como fazer, quando fazer, o que fazer, tudo isso para poder melhorar significativamente a situação do nosso paciente. Bom, professor, então o que o cuidador faz? Eu já falei várias coisas, mas eu vou trazer aqui para você mais algumas dicas que podem auxiliar tanto na prevenção quanto no tratamento. Isso é importante. Então, vou falar de coisas aqui que você vai utilizar, que você pode utilizar na prevenção, ou seja, a úlcera ainda não aconteceu. Ou no tratamento, já aconteceu, estamos lidando com essa situação, e uma forma de lidar é olhar, é considerar algumas dicas que eu vou passar aqui para você, tá? Então, massagem. Oi, professor. Rapaz, mas massagem, hein? Achei que você ia falar uma coisa tão mirabolante, você veio falando de massagem, cara. O que tem a ver massagem com úlcera por pressão? Tem tudo a ver. Você se lembra que eu falei que um dos fatores que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver a úlcera por pressão é a falta de circulação sanguínea? Lembra que eu falei no início da aula? Quando você realiza uma massagem, né, em uma, sei lá, determinada região do seu paciente, essa região é estimulada. A circulação sanguínea nessa região que você está fazendo a massagem é estimulada e acontece de uma forma mais satisfatória. Então, você tem uma falta ou limitação, dificuldade de circulação, agora, por conta da massagem, essa região começa a receber mais sangue. Isso é fantástico, né? Começa a receber mais sangue, consequentemente, mais nutrientes, consequentemente, mais oxigênio, e aí você tem uma pele que tem mais força, ou menos, uma chance menor, menor probabilidade, né, de desenvolver uma úlcera por pressão, porque essa pele dessa região vai estar mais forte, porque vai ter mais nutriente. Vai estar mais oxigenada,
tudo isso contribui. Então, a massagem de 30B, normalmente, a gente casa a massagem, inclusive, com hidratantes. Isso é interessante, importante você fazer isso também, porque o que os hidratantes fazem, né? O nome já fala tudo, né? Hidratam. Hidratam quem? Hidratam a pele. Então, uma pele ressecada, infelizmente, aumenta a chance de, ou deixa o paciente mais suscetível a ter úlcera por pressão. Então, se você realiza a massagem e se você hidrata, com hidratante mesmo, gente, hidrata, literalmente hidrata. Isso é fundamental. Outra dica, a hidratação não só tópica. Então, o que é hidratação tópica? Hidratação tópica é a hidratação que você faz. Então, pega um creme, uma loção, passa sobre a pele do paciente. Isso é hidratação tópica. A hidratação aqui também, que eu quero falar para você, é a hidratação de beber água. A ingestão de água é fundamental também. Okay? Então, você trabalha com massagem, trabalha com a hidratação, usando hidratantes, loções, óleos e por aí vai. E também trabalha com a ingestão de água. Fundamental. Quanto mais água, teoricamente pelo menos, mais hidratado está esse paciente. Ok? A pele não vai se apresentar de forma ressecada. Então, mais hidratada ela vai estar. Quanto mais hidratada, menor chance para desenvolvimento dessas úlceras por pressão. O que mais? Bom, eu falei, né? Utilize creme de hidratação, óleo de massagem, e aí você pode realizar movimentos de deslizamento em toda a extensão do corpo do paciente. O que é toda a extensão, professor? Tem aqui entre paredes, ó, pernas, pés, braços, mãos, ombros, costas, tórax, literalmente toda a extensão. Todo o corpo do paciente, nós vamos dar uma atenção. Ok? Isso é importante. Depois tem um vídeo aqui que eu deixei para vocês, legal, para você já tenha uma noção do que é que a gente vai fazer na prática. Infelizmente agora, né, online não tem como a gente fazer, né, gente? Mas voltando, a gente vai fazer isso sim. Acho que vocês vão gostar bastante. Pegar um paciente bem custoso. Então aqui, ó, posições. Né, aqui, só para você entender. Essa é uma posição que a gente chama de decúbito dorsal. Barriga para cima. Tá? No popular, decúbito dorsal é igual a barriga para cima. O paciente está deitado, barriga para cima. Bumbum no colchão. Decúbito dorsal. Decúbito lateral, obviamente, o paciente se encontra lateralizado. Ou seja, fica de ladinho. Então, quando ele está com o lado esquerdo sobre o travesseiro, por exemplo, quando ele está deitado do lado esquerdo, a gente chama de decúbito lateral esquerdo. Ok? Tem também o decúbito lateral direito. Lembra aqui, ó? Deixa eu mostrar, eu já volto aqui, fica tranquilo aí. Fica comigo, ó. Aqui, ó. Decúbito dorsal, acabei de falar, barriga para cima. Decúbito lateral esquerdo. Então, o paciente está lateralizado, está com a cabeça, com o corpo do lado esquerdo sobre o colchão. Terceira posição, decúbito lateral direito. E aí você tem que mudar, lógico. Então, ou seja, o lado direito do paciente vai ficar sobre o colchão, né, gente? É bem simples, tá? Decúbito dorsal, barriga para cima. Decúbito lateral esquerdo, o lado esquerdo do paciente no colchão. Decúbito lateral direito, o lado direito do paciente no colchão. Só vocês observarem essa imagem aqui que eu passei para vocês, sempre lembrando a cada 2 horas no máximo, essa troca, essa mudança de posição ou de posicionamento precisa acontecer. Então tá aí, ó, decúbito lateral apresenta-se de 2 formas, sendo elas esquerdo e direito. O que é que manda, professor? O que manda é o lado do paciente que está sobre o colchão, sobre a superfície na qual ele está deitado. Nesse caso aqui, é um decúbito lateral esquerdo, porque vejam que é o lado esquerdo do paciente que está sobre o colchão.
Conseguem ver, né? Vamos lá. Mas tem o lado direito também. Outras duas questões importantes. Outras duas questões importantes. Temos, eu coloquei aqui também só para você ver. Esse aqui não é tão indicado porque ele é mais perigoso, tá? Coloquei estrategicamente. Então, a gente já falou do dorsal, que é a barriga para cima, falou do lateral, que é de ladinho, e tem o ventral. Professor, quem que é esse cara aí? Ventral vem de ventre. Ventre. Ventre vem de barriga, né? Digamos assim. Então, o decúbito ventral é quando o paciente fica com a barriga. Vou falar barriga, mas entendam, né? Com o abdômen, com o tórax, sobre o colchão. É bumbum para cima. É o oposto do dorsal. No dorsal é bumbum no colchão, no ventral, bumbum para cima. Simples. Sempre o oposto. O que acontece é que nesse decúbito ventral ou decúbito prono, pacientes que têm problema de respiração podem ter esses problemas agravados, né? Podem ter mais complicações, porque isso aqui dificulta mais a oxigenação, dificulta mais as vias aéreas, por isso que a gente não recomenda. Mas, se não tiver, né, uma contraindicação, se o médico ou a pessoa que acompanha permitir, autorizar, e aí você pode realizar, mas tenham muita cautela. Tenham muita cautela. Então, tá aqui, eu deixei em vermelho para não ter, para não ter dúvida, para vocês não ficarem com dúvidas, para entenderem que realmente isso é uma situação delicada. Então, vamos lá. O decúbito ventral não é muito indicado para pacientes com problemas respiratórios. Não é. Por quê? Porque ele vai pressionar o tórax. E, obviamente, se você tem uma pressão sobre o tórax, você vai ter uma limitação, né? Você vai ter um comprometimento dos movimentos respiratórios. Acho que você fazer um teste. Você mesmo aí pode fazer. Hoje à noite, ou daqui a pouco, quando acabar a aula, faz um teste. Deita você de bumbum para cima no colchão, sei lá onde, né, no sofá, não sei. Deita aí, você me fala. Você vai perceber, provavelmente, que fica um pouco mais... Fica diferente. Então, você consegue respirar, mas essa respiração, ou esses movimentos respiratórios, acontece de uma forma mais limitada. Isso é bem pior para pacientes que já tenham problemas respiratórios existentes. Então, não recomendamos esse posicionamento, não recomendamos que você coloque o paciente nessa posição. Entretanto, é importante que você saiba que existe, sim, essa possibilidade, entretanto, é perigosa, tá? Então, vamos lá. Basicamente, você tem quatro tipos de posição. Decúbito dorsal, barriga para cima. Decúbito lateral, o paciente vai ficar de lado, ou lado esquerdo ou lado direito. E decúbito ventral, que é a mesma coisa de decúbito prono, bumbum para cima. Ok? Então, você tem basicamente isso, mas nós trabalhamos somente com 3. Decúbito dorsal, lateral esquerdo e lateral direito. Aí, eu gostaria de mostrar para você aqui alguns equipamentos, algumas ferramentas que podem ser utilizadas para lidarmos com essas situações onde você tem um paciente que fica na cama, de alguma forma. Eu vou mostrar para você alguns equipamentos que vão provavelmente deixar mais claro, assim, que vai, inclusive, provavelmente vão até abrir a sua, entendeu mal, né? Abrir a sua cabeça, expandir sua forma de ver. Bom, aqui você tem uma cadeira conhecida como cadeira multiuso. Aí, se você prestar atenção no nome, você vai falar, caramba, multiuso, o que significa, né? Multi vem de muito, ou seja, muitas utilidades. Existem possibilidades diferentes para você utilizar essa cadeira, ok? E aí você vai falar, professor, mas eu só estou vendo não estou vendo possibilidades diferentes, não. Estou vendo uma senhora sentada e uma moça
aparentemente puxando a cadeira, mas é só isso, não estou vendo nada demais. Mais uma posição, eu vou mostrar para você, tá? Ó, mais uma, essa cadeira. Olha só, a mágica vai começar a acontecer. Perceberam? É a mesma moça, a mesma idosa. Agora aqui você já está tendo você consegue perceber nessa imagem uma movimentação. E olha aqui a mágica. Se eu falar, professor, mudou a idosa. Perdão. Mudou mesmo, você está corretíssimo. Mas o que você tem que prestar atenção não é na idosa, é na cadeira. Olha essa cadeira. Aqui ela está em perfeitas condições, certo? Normalzinha. E olha aqui. Uma parte dela foi retirada e aí a cuidadora só encostou a cadeira, tirou a parte de trás. Essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar para você entender a engenharia do negócio. Essa parte aqui, ó, que eu estou colocando a setinha, era justamente essa parte aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Olha que coisa louca. Essa parte aqui, essa parte foi retirada. Olha que fantástico. E, obviamente, isso facilita, né? Então, você não precisa... Eu vou mostrar para você como você faz a transferência da cadeira de roda para a maca, para a cama. Isso aqui é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você retira a parte de trás da cadeira, né? O encosto, digamos assim, e aí a idosa consegue se sentar. Bem tranquilo, né? Novamente, assim como para quase tudo na vida, existem ferramentas e ferramentas. Ferramentas para todos os gostos e bolsos. Ok? Mas esta é uma realidade que pode ser a realidade do seu paciente. Ok? Só trouxe essa cadeira aqui para vocês entenderem que existem ferramentas já, equipamentos que nos auxiliam e facilitam a nossa vida enquanto cuidadores. Então, tá aí. Essa agora é uma cama hospitalar. Essa cama aqui, eu coloquei uma observação, é a manivela. Professor, por quê? Tem cama que não é a manivela? Tem. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Onde que está a manivela? O que é esse negócio de manivela? Manivela é isso aqui, ó. São essas pecinhas aqui, ó. Manivela que você vai controlar a altura da cama. O posicionamento da cama, você consegue controlar movimentando essas manivelas. Essa é uma cama hospitalar, mas é um tipo bem comum, né? Que é a manivela. Vou mostrar a elétrica aqui. Você dá os comandos por um controle remoto, custa bem mais, né? Então, por isso que normalmente a gente encontra em hospitais, geralmente, camas hospitalares a manivela, porque custa bem menos, né? Então, aqui, mais uma cama hospitalar a manivela. Você pode notar aqui, que você vai ver a manivela aqui, ó, para controle de altura, posição e tudo mais. Agora mudou, hein? Mudou bastante. Agora, a Vanessa não precisa mais usar a manivela. Agora a Vanessa utiliza um controle remoto. Vanessa, hein? Sua vida agora está mais fácil, hein? Agora a Vanessa vai utilizar um controle remoto para alterar a altura e a posição da cama hospitalar. Como assim, professor, um controle remoto? Sim, controle remoto, porque essa cama é elétrica. Não é a manivela. Você não tem que fazer esforço físico. Você só dá um comando no botãozinho aí, e aí a cama realiza a alteração, né, de altura, posição, de acordo com o seu comando. Você não faz força nenhuma, você só aperta um botão. Professor. Alguém Professor. Falou? A Gi. Oi? Oi, Gi. Manda bala.
Oi? Ah, Eu trabalhei com aquela senhora que eu disse que viajei até para os Estados Unidos com ela, que ela tinha distrofia muscular. lembro. Ela tinha um elevador que tanto na casa de São Paulo, na casa dos Estados Unidos e na casa aqui de Ribeirão. É um Ah, elevador, tipo um balanço que põe embaixo do braço para tirar da cadeira de rodas, pôr na cama, para tirar da cama, pôr na cadeira de rodas. E no banheiro também. E no banheiro tinha o tipo de um trilho no teto que levava do vaso sanitário, né? aham, Tirava da cadeira, aí você apertava, ela levantava, apertava, ela corria no trilho, punha ela aham. certinha, Oi, aí aí. tirava a calça, né? Ah, aham, Apertava aham. o botão, ela descia no vaso, sentava, aí ela fazia o que tinha que fazer, você arrumava ela, tudo, tirava o elevador, se fosse o caso de tirar, no caso Aham, dela, não tirava. aham, Aí ela fazia o que tinha que fazer, você limpava ela, higienizava, levantava ela, colocava a calça dela, a fralda que fosse, né? aham, claro. Tornava, apertar o botãozinho do elevador, ele ia de volta para a cadeira de roda. Quando era para dar banho, parava no vaso, tirava toda a roupa dela, levantava ela, levava ela lá pro banquinho dentro do box. Mas isso tudo num trilho só, no elevador só, sabe? Então a Sim, gente era treinado para isso. Só no carro que olha. não tinha como fazer. Então a gente tinha que ter a Aham. técnica de joelho, abraçar ela pela cintura, ela segurar o pescoço da gente e alavancar ela. Aí Entendo. rodava, girava, tinha que saber girar e colocar ela no banco. Eu E acho que tem a aí ver tinha com que o que eu saber. vou mostrar. Eu acho que eu sei como é. Ah, pode falar. Perdão. E aí depois ela ia comprar um elevador que Aham. era para pôr no carro e tirar do carro, que era móvel. Mas aí, no Olha. caso, ela veio a falecer e não deu tempo dela comprar. Mas era tudo muito caro. E no caso, ela tinha grana, né, Gi? Sim, sim, ela tinha dinheiro, né? Ah, tinha, muito. O pai dela, antes de falecer, avisou os irmãos que ia deixar a maior parte da herança para ela, porque ela ia precisar futuramente. Aham. Deixou em testamento e tudo. Olha só. Ela precisou, tanto, ela viajava para fazer tratamento. Ela mesma falava, eu só estou vivendo até hoje, ela viveu, eu acho que até os 68, parece. Caramba, tá viveu Até muito, os, hein? é, Assim, ficou muito idosa. viveu. Sim, Nossa. sim. Eu entrei lá, ela estava com 57. Quando eu saí, ela estava com 63. Nossa. Eu trabalhei acho que 9 anos com ela, 8 anos e pouco, 9 anos, uma coisa assim. Eu vim para trabalhar com ela, né? Eu vim da minha cidade para trabalhar Ah, com ela. você é da Então, região de Rio Preto, né? sim, sou lá Aham, perto de São José do Rio Preto. aham. Então, ela viajava, ela falava, eu só estou viva até hoje devido ao dinheiro que eu tenho. Se eu não tivesse dinheiro, dependesse de SUS, dependesse de, assim, como a maioria depende, eu não Lógico. estaria aqui. Ela dormia em ventilador, era muito caro o tratamento, muito caro. Olha só. Então, Gi, obrigado pela sua experiência, né? Pelo seu relato. E é importante a gente ter. Então, assim, gente, os equipamentos que eu vou mostrar, por exemplo, esse aqui, essa cama, muita grana. Eu vou mostrar uma espécie de guincho. Eu não sei se talvez seja algo no sentido que a Gi colocou. Eu vou mostrar daqui a pouco. Pode ser que sim. Isso É, também não é. até, Oi? até as camas dela, cada casa tinha uma cama certinha, que a cama dela era uma cama especial, né? Que tinha esse Aham. controle. Era tipo um controle de ar-condicionado, então a gente apertava, ele É, levantava, aí levantava os pés, levantava a sua cabeceira, ou então é. ficava reto, sabe? Era, na época, eu lembro que uma dessa cama, uma cama, ela tinha três. Uma dessas camas custava, na época, em dólar, US$ 120. Na época, o dólar Nossa. estava 2,50. A cama normal custava aqui, acho que eu paguei na minha de solteiro, no colchão. Eu paguei acho que R$ 78, achei caríssimo, né? A cama com colchão. A dela era US$ 120. Só o colchão. Entenderam, gente, a realidade? Assim, é muito diferente. É uma coisa assim que é fora É de. muito, muito. São preços estratosféricos. E aí, é aquilo que eu falei. Então, assim, infelizmente, ou não sou felizmente, não sei para nossa experiência, né? Mas você pode ter tanto pacientes assim que são riquíssimos,
como assim, que tem grana, né, que conseguem bancar um tratamento mais caro, ou não. Pacientes que não têm. Então, nem todo paciente tem uma cama elétrica, como estou mostrando aqui para vocês, ó. Nem todo, infelizmente, nem todo paciente tem essa medida, essa possibilidade de ter esse tratamento. Então, esse aqui que é o controle. Você dá um controle por aqui, acho que é aqui. Você dá o comando, tá meio ruim de enxergar, mas eu acho que sim. Você dá um comando e aí você consegue executar. Deixa eu só mostrar, quer ver? Acho que, inclusive, opa, estou do lado errado. Eu já volto aqui. Olha que legal. Vamos lá. Bom, não posso usar, professor, essa cadeira aí, essa cadeira multiuso, não tem como. Existe a possibilidade da gente usar uma cinta. Cinta abdominal para transferência. Então, eu vou fazer a transferência, tirar o meu paciente, por exemplo, do sofá, sei lá, colocá-lo na cadeira de rodas, fazer a transferência da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a maca, não sei. Então, como é que isso acontece? Vejam, nesse caso, tá? Eu vou entender com o cuidador. Então, o cuidador coloca uma cinta, o idoso também, e aí, vejam o que acontece. Você tem o idoso ou o paciente segurando aqui, ó, a cinta no cuidador e o contrário também. Então, o cuidador segura a cinta do paciente, o paciente segura a cinta do cuidador, e aí isso aqui facilita o quê? O giro, que é o que a Gi falou. Eu tenho um vídeo, eu vou mandar para você a apresentação, então, ainda que, se não der tempo de eu te mostrar aqui na aula, o vídeo está lá dentro, você vai poder fazer o download, fica tranquila, você vai ver. Você vai entender o que é esse giro aqui que a Gi falou e em que situação que essa cinta pode ser bem-vinda, tá bom? Então, tem aí ó, um outro exemplo. Vejam, o paciente segura, o cuidador segura, você consegue girar. Então, tá na cadeira, eu giro, lógico, né, gente? Com calma, conforme as orientações que eu vou dar no vídeo. Você realiza o giro e coloca sobre a cama, sobre a maca e por aí vai. É só um utensílio, é só mais uma ferramenta, mais um equipamento que nos auxilia. Professor, não tenho, a família lá do meu paciente não tem condições de comprar uma cinta dessa, uma cinta abdominal. O mundo está perdido? Claro que não. Entretanto, isso aqui facilita, se você usar do jeitinho certo, né? Mais isso aqui, esse é um guincho, a gente chama de, talvez, isso que eu falei que talvez é o que a Gi falou, eu não sei. Professor, é isso daí, esse, sabe, não onde tem dois, Esse aqui? não onde tem dois, isso, esse daí, isso. Esse aqui, galera, esse daí é o que, esse daí é o que ela estava vendo de comprar. Olha só. Esse é o que ela estava vendo de comprar na época. Isso foi, eu saí de lá em 2009, eu saí de lá, Nossa, da casa dela. 2009 foi isso. 2008, porque eu trabalhei um ano fora de lá, depois eu fui trabalhar no Ministério Público na limpeza. 2008. Eu saí de lá, ela estava vendo de comprar, só que ela não comprou. Os meninos têm amizade até hoje, na época ele falou que não comprou não, porque senão ia ter que desmanchar o quarto, mexer em muita estrutura da casa, então não comprou, continuou com o elevador antigo mesmo de trilho, o elevador e também não cabia na porta, ia ter que causar muito transtorno, muita reforma, então ela não quis, né? Uhum. Mas era esse daí, desse jeitinho. A única diferença é que era azul o pano e o cabo era preto. Olha só. Mas Então, era igualzinho. Então, olha que informação bacana que a Gi trouxe para a gente. Professor, isso ajuda? Com certeza, gente. Com certeza. Porque quem é que vai, por exemplo, não me entendam mal, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quem é que vai suportar o peso do paciente? Isso aqui facilita muito a vida. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu acabei, aqui, ó. eu acabei, viu, professor? Inclusive, mesmo a gente fazendo todo, indo médico e o marido dela explicando para a gente, que o médico de Londres explicou para ele como que tinha que ser, ele passava para a gente, que ela tinha 7 funcionários, ela passava para a gente tudo.
entre motorista, cozinheira e tudo, jardineira Aham. era 7 funcionários. E ele passava, explicava certinho tudo. Mesmo assim, eu estourei minha coluna, É. porque ela pesava 94 quilos. Nossa, ela era pesada. Ela era. E assim, é um peso morto, né? Porque distrofia é a mesma coisa que a pessoa tá morta, É todo, sabe? ela não consegue Desmaiada. auxiliar em nada, né? Quando eu entrei, ela ainda movimentava o braço, tudo, mas quando eu saí, ela já não comia mais sozinha, sabe? A gente Uhum, tinha que pôr na boca. Então, enquanto ela estava mexendo no braço, ela ainda conseguia agarrar o pescoço da gente para fazer essa alavanca. Não tinha aquela tira de amarrar na cintura do paciente nem do cuidador. uhum, A gente tinha que fazer no braço, era no aham, braço. aham, Então, acabou com a minha coluna. Um outro menino também, que era magrinho, o motorista, era só ele e a cozinheira no começo. aham, Também acabou com a coluna dele, tanto que ele só dirigia a partir do momento que começou a contratar mais pessoas, né? E contratou eu e mais aham. 2 enfermeiras. 2 enfermeiras, entre aspas, né? Porque a gente não era formada, a gente só estava ali de dama de companhia. Por isso Sim, que eu quis muito fazer o curso de cuidador, porque você não tem valor sem certificado. é, é. Isso é um ponto. E eu concordo. Não, não que você não tenha valor, não é isso. Concordo que as A gente pessoas ou o mercado só valoriza, né? Isso, isso Aham, que eu quis dizer, assim, aham, você tem aham. certificado? Ah, não, tem que ter o certificado. É Então, verdade. É verdade. né? Isso. Então, assim, olha, o que a Gic trouxe aqui para a gente, que legal. Então, você tem essa possibilidade. Ah, professor, meu paciente, olha esse caso aqui, gente. Olha o tamanho desse homem. Olha o tamanho desse cara. Muito. Vejam a diferença dele para com as cuidadoras. Muito diferente. Parece ser bem maior e mais, obviamente, mais pesado. Com um guincho, com esse guincho elevador aqui, a vida das cuidadoras com certeza fica bem mais fácil, porque é o guincho quem vai auxiliar nessa movimentação e por aí vai. Okay, eu deixei links aqui para vocês, tem uns vídeos curiosos mostrando o uso desses equipamentos, acho que você vai gostar bastante. E aí, eu mostrei nessa imagem algumas transferências, então, ferramentas que nos auxiliam a transferir o paciente de uma posição A para uma posição B. Então, estava na cadeira de rodas, eu transferi o paciente para maca, para cama, ou o contrário, foi da cama para a cadeira, sei lá, da cadeira para o vaso, sei lá, do vaso para a cadeira, enfim, transferir. Transferências significa o quê? Mudarmos o paciente de um lugar para o outro. Saiu de um lugar A, cadeira de rodas, foi para um lugar B, cama. Saiu da cama, lugar A, foi para cadeira. Entendem? Então, isso é transferir. Professor, por que a transferência é necessária? Né? Por que a transferência acontece? Qual é a necessidade dessa transferência? Vamos lá, gente. O paciente, né, principalmente aqueles que apresentam dificuldade na mobilização, permanece muito tempo na mesma posição, e aí a gente precisa sempre entender que essa pessoa, que esse paciente que tem dificuldade em se locomover, né, em se mexer, em mudar de posição, esse paciente vai precisar de auxílio, de ajuda para realizar as transferências. Muitas vezes o paciente, como eu falei no início da aula, não consegue sozinho, sei lá, sair da cadeira de rodas e ir para o vaso sanitário. Professor, é regra? Não. Eu conheço, já vi vídeos de cadeirantes que conseguiam sair da cadeira e ir para o vaso e o contrário, sozinhos. Mas isso não é regra. Muitos têm dificuldade, na verdade a maioria tem, e a maioria precisa de ajuda dependendo da doença, né? Dependendo da situação desse paciente. Por isso, quando a gente fala de transferências, é importante a gente observar os pontos principais desse assunto. Então, vamos lá. Olha, eu trouxe uma reflexão aqui, só para vocês entenderem, né, por que isso acontece. Então, vamos lá. Para comer, é necessário que você coloque o paciente sentado na cama. Para mudar o decúbito, você tem que colocar de lado ou mudar o posicionamento. Para o banho, tem que transferir